Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos na gravação de mais um podcast. Esse podcast que visa ajudar professores e alunos de escola bíblica dominical no ensino e na preparação da sua aula para que seja uma benção. Eu estou hoje com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele que é comentarista das nossas lições bíblicas da CPAD, da classe de adultos. Também tem vários livros escritos e foi nosso pastor presidente aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim nos últimos 25 anos até o ano de 2024. Hoje jubilado, trabalhando na obra de Deus. E eu estou aqui também com o pastor Francimar, ele que é o nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical, professor da Faculdade de Teologia. Então, são dois homens de Deus extremamente imersos na área do ensino, em várias áreas. E hoje eu tenho o prazer de estar juntamente com os dois. Então, pastor Elinaldo Renovato de Lima, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Elias, pastor Francimar, a paz do Senhor. Pastor Elinaldo, faça suas considerações iniciais. Nós já estamos na lição de número 12. Bem, na verdade, cada lição bíblica é uma oportunidade de aprender mais a palavra de Deus, não é? De maneira didática, né? Numa estrutura de ensino bem preparada por uma equipe pedagógica lá na Casa Aplicadora, né? Então, essa é a lição de número 12, do dia 23 de março de 2025, cujo título é A Igreja tem uma natureza organizacional, não é? É muito importante porque nós vamos conhecer melhor a igreja, sua natureza, né? Não só no aspecto espiritual, mas o aspecto organizacional. É um prazer estar de volta aqui nos podcasts. Glória a Deus. Pastor Francimar, o senhor que também está integrando a equipe esse ano e também está à frente da superintendência da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o pastor Kleber Maia, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E agora tem a sua oportunidade de dar suas considerações iniciais sobre as expectativas dessa lição. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Elinaldo, pastor Elias, para mim é uma alegria, uma honra, né? Estar mais uma vez aqui com o pastor Elias e agora com o pastor Elinaldo, mestre de todos nós, comentarista, conhecidíssimo em todo o país e fora do nosso país. E eu tenho a certeza de que todos nós hoje estaremos aprendendo um pouco com a sua vasta experiência a respeito da matéria, né, que a eclesiologia, que estuda sobre a igreja, a sua natureza, e especificamente na lição de número 12, falando sobre a importância da igreja enquanto organização, né? Ele que tem uma experiência muito grande nesse aspecto administrativo da igreja, eu um pouco de experiência, e nós vamos tentar, seguindo aqui a nossa lição e de acordo com a Bíblia Sagrada, entendemos qual a importância da igreja ela se organizar, né? Ela ter uma estrutura organizacional, se isso é bom, se isso é ruim, se isso impede, né, a ação do Espírito Santo. Então, tudo isso nós estaremos na lição de hoje aprendendo e podendo contribuir, né, com o conhecimento que os professores já têm sobre o assunto e somando um pouco de cada conhecimento, a gente vai poder ter uma excelente aula em nossas salas da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Vamos orar, queridos, nesse momento, para que Deus ele possa realmente abrir o entendimento de professores e alunos e trabalhar de maneira poderosa para que essa aula alcance o máximo de pessoas. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Neste momento estamos diante da tua presença, Pai querido. Trabalha de maneira especial na gravação desse podcast e que ele possa ser uma ferramenta divina para alcançar pessoas, que vidas sejam transformadas e que tenha aplicação prática na vida de muitos que estarão vendo esse podcast e sendo abençoados. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a lição de número 12, nós já estamos terminando esse trimestre, tendo como comentarista o pastor Ezequiel Soares, ele que esteve aqui na nossa EBD em síntese e pôde falar um pouco dessa lição. E hoje o tema central é a igreja tem uma natureza organizacional. E o texto áureo vai dizer: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Tito, capítulo 1, versículo de número 5. E a nossa verdade prática vai dizer: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Os nossos objetivos da lição, e são bem importantes, porque é aí que define, como é dito no meio onde nós trabalhamos, onde eu trabalho, fala verbo da missão. Então, é o que é o objetivo central. Então, vejamos aqui os objetivos da lição. Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, queridos, aqui nós temos a nossa introdução, que vai dizer: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, uma congregação ou assembleia, com uma forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, nós precisamos entender que, ademais da parte espiritual, a igreja, para ser saudável, ela precisa também de gestão. E quando nós temos uma gestão equilibrada, na administração da igreja, nós temos economia de meios, nós temos plano de metas, nós temos uma agenda bem estabelecida para um ano de trabalho, nós temos uma divisão bem organizada para o corpo de obreiros, nós temos uma série de coisas, o próprio estabelecimento de um departamento voltado para assistência social, isso faz parte da organização, a gestão das contas, a gestão das prioridades, então tudo isso está para nós estudarmos e vermos o impacto disso na Igreja do Senhor como um todo. Então, eu quero convidar neste momento o pastor Elinaldo Renovato de Lima, para estar comentando o tópico 1, que tem por título Tito e as igrejas na ilha de Creta. Pastor Elinaldo. Pois não, pastor Elias. Graças a Deus estamos reiniciando esses podcasts, né? Então, o título do primeiro tópico é Tito e as igrejas na ilha de Creta. Quem era Tito? Então, a lição, o comentarista nos disse que o apóstolo escreveu a Tito, estando em Nicópolis, na Grécia, não é? E ali ele escreveu para ele, né? As epístolas de Timóteo e Tito trazem importante diretriz para os pastores em todos os lugares, em todos os tempos da terra, não é? Tito é chamado por Paulo de verdadeiro filho. Por aí você vê a consideração que tanto Paulo tinha a Tito, como Tito ao seu professor, ao seu mestre, não é? É uma expressão também usada para Timóteo. Diz a lição que Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Interessante é que nessa lição chamou a atenção pastor Elias e pastor Francimar e meus caros irmãos telespectadores, que Tito, o nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos. Nunca tinha percebido isso, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em Timóteo, 1 na epístola que ele foi destinado, que traz seu nome, não é? Foi um companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo, não é? Em Roma, em vários lugares. Então, Tito, aqui no subitem 2, ele é considerado pastor de Creta, não é? Foi construído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo. Para quê? Para colocar em boa ordem as coisas que restam. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, chamamos a atenção aqui a algumas observações, né? Então, colocar em ordem as coisas que restam. Quer dizer, a igreja era espiritual, tinha seu pastor, seu ministério, mas alguma coisa não estava em ordem. E precisava ser colocada em ordem, boa ordem. As coisas que restam. Restam o quê? Que restam para ser organizadas, não é verdade? E estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Todos sabem que a palavra presbítero quer dizer ancião, não é? Ancião. E uma pessoa que tem maturidade,
Não é obrigado, por exemplo, ser uma pessoa de cabelos brancos, mas tem que ter maturidade, tem que ter idoneidade, tem que ter experiência na vida, não é? Um presbítero não deve ser consagrado se ele não tem maturidade espiritual, cristã, se ele não tem idoneidade, se ele não tem experiência de vida. O apóstolo Paulo disse que não deve ser neófito. Quando fala em 1 Timóteo acerca dos bispos, equivale a presbítero também. Não pode ser neófito. Neófito quer dizer uma pessoa inexperiente. Um novo convertido, por exemplo, não deve ser consagrado a diácono, por exemplo, e muito menos a presbítero, porque o presbítero, dentre as suas qualificações, ele tem que saber ensinar, não é? Então, ele era o pastor de Creta, na verdade, foi considerado assim, entendeu? Então, o terceiro subtópico é Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta, diz o comentarista, era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relacionamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos descrentes. Tem todos os irmãos que vão estudar a lição, professor, é bom ler as referências, não é? Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Você já pensou, meu irmão? Provocadores de divisão. Então, a igreja de Creta era uma igreja que não serviria para ser modelo para nenhuma igreja. Era desorganizada, não tinha uma liderança estabelecida, tanto que Paulo mandou Tito estabelecer presbítero de cidade em cidade. Então, a lição como essa traz boas orientações para nós, bons ensinos, não é? Boas sugestões da parte de Deus. Portanto, é uma lição muito boa essa. Agora, aconselho os professores, né? Ao ministrar a aula, não se limitarem a falar como se fosse um gravador. Não. Procure interagir com alunos. Faça perguntas a eles. Designe, por exemplo, texto da lição para eles lerem, né? Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Estamos aqui passando então agora ao tópico 2 da nossa lição de número 12. E neste tópico nós temos o tema a institucionalidade bíblica da igreja. Neste tópico, os professores poderão trazer para os alunos que há uma base bíblica para a igreja ser institucional, né? Ou seja, não é simplesmente uma ideia humana, né? Então, nós temos uma base bíblica para que a igreja ela tenha o seu aspecto organizacional. É bem comum algumas pessoas que não concordam, né? Inclusive, eu quero ouvir depois o pastor Linaldo falando aqui a respeito do movimento dos sem igreja ou dos desigrejados, que realmente eles discordam da igreja enquanto organização, denominação, tem uma Tem placa, chamar desigrejados, não é? os desigrejados, né? Então, eles acham desnecessária essa organização, né? essa institucionalização da igreja. Dizem até que foi por causa de Constantino que a igreja se tornou organizada. Mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada que as igrejas, já no tempo dos apóstolos, as igrejas locais, elas já estavam se organizando. Elas já tinham uma estrutura organizada. Isso foi necessário. Isso foi necessário à medida que a igreja crescia, né? Então, quando eram poucos irmãos, realmente não houve essa necessidade. Mas à medida que a igreja ela foi crescendo, que a igreja ela foi sendo atacada com heresias, que a igreja ela foi tendo necessidades sociais, né? Que ela foi tendo, precisando às vezes até se esconder das autoridades, né? Então, a própria necessidade, né? Então, a igreja ela começa como um organismo, em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, com o derramamento ali do Espírito Santo em Pentecostes, mas segue-se a isso uma organização da igreja.
Quando Jesus, por exemplo, se dirige às igrejas, nas cartas lá em Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia, são igrejas ali organizadas, são igrejas locais estabelecidas com uma organização. Então, é muito importante o professor, nessa aula, ele se preparar nesse tópico para trazer toda uma base bíblica que vai servir para os alunos também conversarem com os seus amigos, os seus familiares que já abandonaram a igreja. Então, tem muita gente que abandonou a igreja local, que não congrega mais, que não vai mais a cultos e fica apenas online, né, ou se reunindo em suas casas, e acham que isso não tem uma base bíblica, né, que a base bíblica é apenas para a igreja se reunir apenas como organismo e não como organização. Então, no subtópico 1, há uma instrução paulina, né? A instrução do apóstolo Paulo para que Tito, ele, portanto, trouxesse essa organização. E o comentarista, ele nos diz que essa preocupação de Paulo não era uma preocupação apenas ministerial, né? de estabelecer lideranças espirituais para a igreja, porque isso ele já vinha fazendo. Nas próprias viagens missionárias de Paulo, ele já deixava estabelecido nas cidades lideranças. Quando ele saía de uma determinada localidade, ele já deixava ali presbíteros, anciãos, pessoas responsáveis por aquele trabalho. Mas à medida que a igreja foi crescendo, e aí teve a necessidade do apóstolo Paulo escrever cartas e trazer mais orientações, é que nós vamos perceber essa necessidade da igreja ela se organizar melhor, tanto para saber lidar internamente, né, como também com a sociedade que a cercava. Né? Então, ela estava inserida num contexto, vale lembrar que nós somos cidadãos do céu e da terra. Né? Então, nós temos também leis humanas, né? Nós temos leis, códigos, e a igreja ela precisa não estar à margem da sociedade, ou de forma ilegal, né? Ou clandestina. Isso acontece quando não há possibilidade da igreja ela se legalizar por conta de um país onde há perseguição contra o evangelho, mas numa sociedade em que a igreja goza de liberdade para professar sua fé, ela precisa, portanto, se organizar nesses dois aspectos, tanto internamente como externamente. Então, o contexto da epístola, diz aqui no subtópico 1 do tópico 2, esse contexto, então, dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexos da cultura da região. Então, perceba, havia uma cultura de desorganização, uma cultura, vamos usar a palavra aqui, de bagunça, né, de falta de ordem, e por conta disso, o apóstolo Paulo, então, orienta, recomenda e deixa ali o seu discípulo, o seu filho na fé, Tito, para colocar em ordem essas coisas que ainda restavam e eram realmente relacionadas à organização. No subtópico 2, a igreja como instituição, o comentarista nos diz o seguinte: podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, ou seja, o ensino ou estudo sobre a igreja, significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual, é vivo, é uma espiritualidade gerada pelo Espírito Santo, é que nós temos as referências bíblicas. Então, a igreja, ela nasce pelo poder do Espírito. Ela é o corpo de Cristo na Terra. Então, ela tem uma vida espiritual, ela tem um dinamismo, né? Um fervor, um poder que a move. Né? Então, a igreja ela não é movida por conta da organização, ela não é movida simplesmente por conta dos métodos, né, administrativos. Não, a igreja ela é movida pelo poder do Espírito. Então, ela é viva. Mas nós sabemos que toda a vida ela precisa de suporte à vida. Né? Então, é um suporte à vida. A organização ela vai dar esse suporte para que a vida ela aconteça da melhor forma possível. Então, nós temos que entender dessa forma, tanto como base bíblica, como sendo importante de fato. A vida, qualquer organismo vivo, ele precisa de suporte à vida. Né? E esse suporte é justamente aquilo que não é o fundamental, o essencial, mas
ele vai cooperar, ajudar para que essa igreja, que é um organismo vivo, né, a igreja universal, o corpo de Cristo na Terra, ela possa se desenvolver de forma saudável e possa cumprir o propósito de anunciar Cristo às nações. Então, a igreja é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização, né? A igreja enquanto organização, com lideranças, com departamentos, com ministérios, com endereço, com CNPJ, com planejamento anual, com patrimônio, com metas, né? com propósitos, com visão, com missão, enquanto igreja local, enquanto organização na sociedade. E aí nós temos igrejas que estabelecem escolas, universidades, hospitais, centros de ajuda humanitária. Então, tudo isso não é a igreja enquanto organismo, é a igreja enquanto organização. A vida que pulsa tem esse apoio, esse suporte organizacional para que ela possa, então, cumprir a sua missão na Terra. Então, na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. Então, não é do tempo de Constantino para cá, não é algo dos nossos dias. A igreja ela sempre se organizou à medida que ela crescia. Então, ela precisava desse suporte em todos os aspectos. E, por fim, sob tópico 3, nós teremos a organização. Então, temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Então, como que esses irmãos se organizavam? Então, havia local, horário, ou seja, tinha um dia, no dia do nosso Senhor. Então, é um entendimento de que os irmãos se reuniam que aos domingos. Então, havia um dia, havia um local, na casa de algum irmão, às vezes num espaço aberto, né, num cenáculo. Então, havia um local, havia o dia e havia uma ordem no culto, né? Salmos, cânticos, né? Orações, havia a pregação da palavra. Nós vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em determinado momento, no livro de Atos Apóstolos, ele vai pregar durante quase toda a noite, né? Então, tudo que nós vemos hoje nas nossas igrejas, essa organização, ela já começou no passado, né? Então, nós temos o estabelecimento de lideranças, presbíteros, bispos, diáconos, né? Foi realizado concílios, que seriam as convenções que acontecem hoje, né? Então, concílios doutrinários, serviços sociais, tínhamos os diáconos, com todo o apoio social, às necessidades sociais da igreja. Então, o comentarista aqui vai nos dar bases bíblicas, versículos, referências que corroboram, né, para esse entendimento de que a institucionalidade da igreja, a igreja enquanto organização, ela tem a sua origem na própria palavra de Deus e não apenas uma ideia humana com o objetivo de comandarem a igreja, né, ou serem donos e proprietários da igreja. Aqui, portanto, eu encerro esse comentário no tópico 2 e devolvo aqui para o pastor Elinaldo. Suas considerações também com relação ao tópico 2 e o tópico 3. Pastor Francimar, muito boa a sua análise sobre esse tópico, né? E eu sugiro aos alunos, principalmente os professores, que tiveram a lição do professor, não é? Onde tem ali o auxílio bibliológico, não é? A ordem na igreja em Creta. É interessante. Diz assim, Paulo exige ordem na igreja e um viver correto em uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Já pensou as características culturais daquele povo, né? E a igreja nasceu no meio deles, certamente estava sofrendo a influência daquela vida, cultura desorganizada. Então, Paulo manda que ele se estabeleça presbíteros, né, para orientar, colocar em ordem, não é? Porque há um exagero de algumas pessoas achar que a igreja tem que ver só o lado espiritual. Eu, por exemplo, em Natal, vi uma vez um irmão, um certo obreiro, importante, conhecido, dizer que igreja não precisa de administração. Veja só.
A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Não precisa de planejamento. Deus dirige tudo. Não, irmão, não é bem assim. Não é bem assim. Eu louvo a Deus que Ele me deu a grata oportunidade de ter pós-graduação em administração pública, não é? E interessante, certamente ele estava me preparando para dirigir a sua igreja local, como foi em Parnamirim, 25 anos. Eu também aproveitei e fiz um curso de pós-graduação em teologia, mas o meu curso de pós-graduação em administração, os cargos públicos que eu ocupei pela graça de Deus, um total de 10, né, para a glória de Deus. Em todos eles, Deus me deu experiência para aplicar na igreja. Sobretudo, meus irmãos, na questão do planejamento. Planejamento. Olha, quando você pensar em planejamento, primeiro você pensa em Deus. O maior planejador do universo foi Deus, não é? Ore por mim que eu pretendo escrever um livro próximo sobre a falsa teoria da evolução, né? Confrontando com a Bíblia e a verdadeira ciência. Ou não mostrar o seguinte, que esse universo maravilhoso, com bilhões e bilhões de... Dizem que existem bilhões de universos, ou multiversos, cada um com bilhões de planetas, de estrelas, etc., na verdade. Imaginar que tudo isso surgiu por acaso é uma tolice muito grande, é uma insensatez admitir a teoria da evolução. Surgiu por acaso. Ninguém sabe, surgiu por acaso. Não. A Bíblia diz que Deus planejou tudo, na mente dele ele idealizou criar o universo, quando não havia nada. E foi colocando cada coisa em ordem no seu dia. O capítulo 1 de Gênesis fala que foram 6 dias, não é? E alguém disse que foram bilhões de anos, 14 bilhões de anos. Não, foram 6 dias mesmo, de 24 horas, não é? Foram 6 dias, porque Deus manda... A palavra grega que tem ali sobre dia é ion. É ion. Ion quer dizer dia de 24 horas e também um período de tempo, mas não indefinido. Não. Período indefinido é outra palavra grega, eu não preciso estar citando o grego aqui. Então, Deus é o maior planejador do universo. É Ele, meus irmãos. Colocou, imagina, eu quando discuto com um ateu, né? Na universidade eu tive a oportunidade de discutir com colegas ateístas, né? Eu chamo a atenção não é para o universo de bilhões de estrelas, não. Só para o sistema solar, meus irmãos. Quantos planetas há no sistema solar? Vocês devem saber, não é? 8 planetas. 8 só. Que giram em torno do Sol. Então, veja bem. Se o acaso, como diz a teoria da evolução, não é? É tão interessante que o maior ateu do século atual, tem aqui na biblioteca o livro dele, O Relojoeiro Cego, Richard Dawkins. O Relojoeiro Cego. Ele diz o seguinte, que a evolução criou tudo por acaso e sem finalidade, irmãos. Veja que absurdo. Eu dizia para meus colegas na universidade, eu queria dar 1% da fé de vocês. Da fé que vocês têm no acaso, pelo amor de Deus. Né? Nunca conseguiram me suplantar nos meus argumentos, graças a Deus. Então, Deus é planejador. Então, os líderes das igrejas também têm que ser pessoas que planejem. Se ele não sabe fazer um planejamento, mas se tem alguém que ajude nisso, não é? Então, é importante essa lição aqui para despertar os nossos irmãos, para mostrar como é importante a questão da institucionalização, da organização, não é verdade? Naquela igreja, então, estava tudo certamente desorganizado, mas Paulo orientou que na igreja local havia ordem no culto, reunião de ministério para consagrar presbíteros, houve uma convenção para tratar de assunto doutrinário, a igreja dispõe de serviços sociais, conforme
Coríntios e também Atos, não é? Dos Apóstolos, capítulo 6. No item 2 ainda, havia igreja que chamariam comissão de ética, uma tesouraria, já pensou? Naquele tempo, uma tesouraria. E também havia carta de recomendação, um documento para que uma pessoa, quando saísse de uma igreja para outra, não chegasse lá clandestinamente, não é? Fosse bem recomendada, tá certo? Então, na verdade, eu fiz agora um comentário um pouquinho do tópico 2, complementando o que o pastor falou, tópico 3. Então, o tópico 3, que é o último tópico, diz a questão atual. A questão atual. Ou seja, em matéria de organização, administração, planejamento. Na verdade, para ver administração, eu que fui professor de administração, para que haja administração, irmão, não é somente chegar, dirigir um trabalho, não. Muitas igrejas só têm direção, mas não tem administração, não. Porque eu aprendi e ensinei que para haver a administração tem que haver 4 coisas, pelo menos. Planejamento, organização, direção e controle, ou acompanhamento. A sigla é PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Em muitas igrejas, irmãos, que eu conheço, nem tem planejamento, nem tem organização. No máximo tem que ter direção. E só Deus sabe como é essa direção. Controle, nem se fala. Nem se fala nisso, de acompanhamento, porque os líderes acham que o Espírito Santo dirige tudo e tal, orienta tudo, planeja tudo. Não. Deus faz o que a gente não pode fazer, não é verdade? Então é preciso haver isso, planejamento na igreja. Então a questão atual, o subtópico 1 diz organismo e organização. Né? Então alguém tem a ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Essa é a visão que muitos líderes que não têm um mínimo, nem sequer observam na Bíblia, irmãos. A administração, quando eu ensinei administração, sabe qual foi o meu livro, texto inicial? Foi a Bíblia. Eu mostrei para os alunos que era planejamento na Bíblia, organização na Bíblia, direção e controle. Procurei na livraria um livro muito bom, não é? E passei como livro-texto, mas meu primeiro livro foi fazer referência à Bíblia. Eles ficavam com os olhos regalados assim. Mas tem pastor, irmão, que ele não gosta não, sabe? Ele não planeja nada, nem a vida dele. E fica na frente de uma igreja, e tem deles que é o seguinte, se for neopentecostal, aí é mais interessante, engraçado ainda. Eles acham que dirigir a igreja é gritar no púlpito. Gritar, pular para lá e para cá, pregação avivada. Irmãos, a administração eclesiástica é muito profunda. Viu? A administração eclesiástica. Então, na administração eclesiástica tem que ter planejamento das atividades da igreja. Você faz planejamento simplesmente do papel? Não. Você tem que orar a Deus para saber qual planejamento que você vai usar. O planejamento tem que ter objetivos. Objetivo geral, objetivo específico. Tem que ter metas. Tem que ter estratégias, queridos obreiros. Se não houver... Olha, para haver administração tem que ter planejamento, organização, direção e controle. Não é? Isto é, para ver administração. Para o planejamento, tem que saber definir os objetivos, o que é que você quer naquela igreja, metas, onde é que você quer chegar, quais os alvos a alcançar, e tem que ter estratégias. Estratégia quer dizer a maneira que você vai alcançar aquilo. Eu louvo a Deus pela formação de administração que Ele me deu. Quem me acompanhou nos 25 anos em Parnamirim sabe que a igreja tinha uma agenda anual, que era um verdadeiro manual de administração. Tinha planejamento das atividades. Por exemplo, alguém acha que... Quais são os objetivos da igreja? Evangelizar. Evangelizar é um objetivo maior. Mas, quais são as metas da evangelização? Uma igreja tem 2.000 membros.
2.000 membros. Em matéria de evangelização, quantos membros ele quer agregar no ano em curso? Quantos novos convertidos ganhar? Fazer quantas cruzadas? Quantos cursos? Isso é meta. E a meta tem que ser quantificável, viu, irmão? Não vamos evangelizar. Não, você tem que dizer, vamos fazer tantas reuniões de evangelização, tantos trabalhos de evangelização, vamos planejar, não é? Quantas pessoas vão evangelizar? O que queremos ganhar? Agora, coloca-se tudo isso diante de Deus, pedindo que Ele aprove, não é? Por exemplo, 2023, que eu ainda dirigi a igreja, eu resolvi fazer daquele ano o ano do avivamento e pedi para Jesus batizar 300 pessoas. Coloquei a meta e passei para os dirigentes. Vamos buscar 300 pessoas. Sabe o que aconteceu? Colocamos diante de Deus e houve 500 e tantas decisões. Viu? Por quê? Porque planejamos e lutamos por isso. Você está entendendo? Então, essa é a visão que se tem de organização. E organismo, né? Organismo é um corpo organizado, com passos, etc. E a organização é as diversas atividades, né? Que se faz para cumprir, atingir as metas, não é verdade? Nunca devemos esquecer, como já disse o pastor Francimar, que temos duas cidadanias, a do céu e a da terra. Na cidadania do céu, basta nós orarmos, buscar o batismo do Espírito Santo, jejuar, ler a Bíblia, não é verdade? Tudo isso. Mas, como cidadão da terra, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer, não é verdade? É o que diz a Bíblia. Jesus disse, resumido de uma maneira muito simples, quando os fariseus perguntaram, é lícito dar o tributo a César ou não? Jesus disse, mostra aqui essa moeda. Trouxeram a moeda para ele e ele, de quem é esse retrato aqui? Disseram, é de César. Então, vocês dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, faça as obrigações como cidadão brasileiro, como cidadão norte-grandense, panamirense, tarense, etc., mas não deixe de cuidar das atividades do céu, né? Gostaria que o pastor Elias comentasse o tópico 2, o subtópico 2 do tópico 3. O senhor encerra comentando o subtópico 2. Queridos, quando o pastor Elinaldo destacou aí a questão da necessidade de organização e quando a gente fala sobre isso, isso reflete até mesmo no nosso ambiente familiar. E nós vemos que muitas vezes por falta de planejamento, a gente também acaba padecendo até mesmo na administração em casa. E na igreja acontece da mesma forma, quando não há um planejamento adequado. Nós vemos que agora a Assembleia de Deus de Parnamirim está climatizando o templo sede. Então, foi feito um projeto, foi visto o impacto disso sobre a rede elétrica, foi vista a necessidade de ampliação. Então, isso é organização. Quando a gente fala sobre organização como instituição, é preciso entender. Alguns anos atrás, o pastor Linaldo teve a visão de colocar energia solar. E a gente vê isso como uma forma de economia. Eu trabalhei em uma escola que os alunos fizeram um grande projeto para transicionar a escola para a energia solar e aquele projeto ele significava uma economia em 25 anos de 5 milhões. Olha a visão a longo prazo. Então, isso é bem interessante quando a gente olha a necessidade de organização de uma igreja. Então, aqui ele vai dizer que é necessário organizar. E foi um dos tópicos destacados pelo pastor Elinaldo. Então, ele fala que em 1914, alguns pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalista. E quando a gente fala sobre isso, queridos, sobre organização, a gente vai olhar até mesmo no livro de Atos, quando vai mostrar a instituição dos diáconos, aquilo era uma forma de organização. Então, eles viram que alguns dos trabalhos estavam
tendo dificuldade de desenvolvimento justamente pela necessidade de organização. E é interessante que aqui ele vai destacar que havia entre os pentecostais da santidade, isso era para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra, no Brasil era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas. Então, quando ele fala desse destaque, ele mostra que, à medida que a igreja cresceu, houve a necessidade de criar também mecanismos e organização em administração para poder isso funcionar corretamente. Recentemente, pastor Elinaldo, pastor Francimar, a Assembleia de Deus de Parnamirim, ela resolveu expandir a organização da Escola Bíblica Dominical, criando setores, e dividiu a cidade em 5 setores. Aí é uma das primeiras coisas que foi destacada é a questão do organograma. E organograma é um modelo de administração. Então, você criar um organograma, dividir setores, preparar quem cuida de quê, traçar metas, ter bem definido o que é a missão, o que é a visão de futuro, aonde se pretende chegar, e você vai expandindo. E foi a mesma coisa que aconteceu com a nossa igreja após essa expansão que houve a partir de 1914. Nós vemos essa necessidade, e aqui no Brasil isso foi refletido. Então, ele fala que no Brasil não foi diferente, criou-se esses órgãos máximos para a gestão, e tudo isso com a necessidade principal de trazer o quê? Soluções. Soluções para as questões de ordem doméstica. Tanto é que quando a gente olha a nossa declaração de fé, a gente vai ver claramente que a declaração de fé ela veio também como um instrumento para a igreja normatizar alguns procedimentos. Então, aqui eu tenho a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela se juntou aí alguns dos nossos principais teólogos da CPAD e resolveram, então, atualizá-la no ano de 2016 para justamente tratar de alguns procedimentos que a igreja foi evoluindo como a sociedade, e algumas coisas que antes não eram um problema e uma necessidade de tratar, começou-se a ser tratado a partir dali. Isso é uma coisa que nós vemos em qualquer instituição. Então, queridos, aqui ele fala tanto para as questões internas como para as questões externas. Eu quero agradecer a Deus por essa lição. Acho que é uma lição bastante participativa para os professores, como o pastor Arnaldo destacou no início, a necessidade de Pastor participação dos Elias, alunos. Eu vou passar Pastor aqui para o Elias, pastor Alinaldo. Sim, eu pastor. quero fazer um complemento aqui para o senhor. A lição aqui diz, né? Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, eu quero informar aos professores que, por acaso, não saibam que esta convenção foi realizada em Natal, viu? Isso é importante. Isso Foi aí é uma realizada. informação que eu não sabia, pastor. Pois é, foi em Natal, na Convenção Geral, realizada na Assembleia de Deus em Natal, que o tempo não era aquilo ali na Praça Gentil Ferreira, era noutra rua também, no Alecrim. Então, a Convenção Geral foi ali. Para que a Convenção Geral? Para ajudar a organizar a igreja, as diversas unidades da igreja no Brasil, não é verdade? Hoje é a CGADB, não é? Então, graças a Deus. Outra coisa que eu queria fazer uma observação é que, diante de toda essa análise que nós tivemos, pastor Elias, pastor Francimar, não existe lugar, de forma alguma, nem na Bíblia, nem na realidade, para os chamados desigrejados. Desigrejados são aquelas pessoas que surgiram por aí nos últimos anos, dizendo: eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, a igreja sou eu. Irmãos, isso é uma presunção, um orgulho, uma arrogância fora do comum. A palavra igreja quer dizer assembleia, reunião, entendeu?
É isso. Então, aí o indivíduo é a igreja, como é que ele vai ter planejamento para ele mesmo, organização, direção dele mesmo, controle dele mesmo, na verdade? Não, meu irmão. Isso precisa ter muito cuidado. Então, você que é professor, passe para os alunos. Igreja é organismo espiritual e organização eclesiástica, com base na administração eclesiástica, fundamentada na Bíblia. Era a minha palavra e o senhor pode concluir. Aqui até tem, pastor, essa informação, né, da criação da CGADB em 1930, mas não tinha essa informação que tinha acontecido aqui no Rio Grande do Norte. Isso aí é Esqueci de uma coisa colocar. muito boa para ficar no registro aí para os alunos passarem para os professores passarem para os seus alunos. Pastor Francimar, com a conclusão dessa lição, em seguida o pastor Francimar estará orando, o pastor Linaldo ministrando a bênção apostólica. Ótimo. Amém. Graças a Deus, né? Já podemos aqui ter bastante subsídios para nossa aula, para a lição 12. Eu quero tentar aqui, nesses 2 minutinhos, colocar apenas um quadro aqui, pastor Elisa, ver se eu consigo colocar, que é um quadro comparativo. Ó, aqui é uma frase do pastor Antônio Gilberto, né? Alguns espiritualizam de tal forma a igreja que o assunto chega ao ridículo. Outros a organizam tanto com esquemas, planos, rotinas, programas, que ela passa a ser apenas um corpo social, como uma associação qualquer, um clube a mais. Então, é, portanto, o equilíbrio, né? O pastor Antônio Gilberto fala dessa necessidade do equilíbrio entre organismo e organização. E, por fim, temos um quadro aqui, e aí é um quadro para os professores, né, conseguirem fazer essa distinção entre o organismo e a organização, né? Então, nós temos aí a Igreja Universal, pensando em organismo, e a Igreja Local, enquanto organização. Então, um organismo, a Igreja Universal, ou seja, o corpo de Cristo na Terra, é um organismo, é invisível, é interdenominacional, Jesus é o único líder e cabeça, os nomes dos seus membros estão escritos no livro da vida, possui vida orgânica e não depende de rituais de culto, de tempo, de reconhecimento social. Já em contrapartida, a igreja local, ela é uma organização, é visível, denominacional, possui lideranças, o nome dos seus membros estão escritos no rol da igreja, possui vida à medida que seus membros estão ligados à cabeça, Cristo, e dependem de cerimônias, templos, reconhecimentos oficiais, estatutos, etc. Né? Então, fica aí para os professores nessa aula, que possamos, portanto, fazer essa distinção, principalmente focarmos na questão da organização da igreja, mostrarmos as bases bíblicas da necessidade da igreja ela se organizar e, claro, focarmos nessa questão hoje, né, desse movimento desigrejado. Vale a pena você trazer uma luz. São irmãos que estão, às vezes, feridos com a instituição, feridos com a igreja local, mas querem abrir mão de uma verdade bíblica. A igreja precisa se organizar. Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração, concluindo a nossa aula. Agradeço a Deus essa oportunidade, ao pastor Elias, ao pastor Linaldo. Uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui com o senhor, mais aprendendo do que ensinando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse momento de partilharmos o conhecimento com os nossos amados queridos professores, superintendentes, líderes na Escola Bíblica Dominical. Pai, que tudo aquilo que foi falado aqui e aquilo que o Espírito Santo falou aos corações das pessoas que estão acompanhando essa transmissão, e possa ser aplicado, que possa ser passado, transmitido de maneira poderosa aos corações dos alunos no dia dessa aula. Abençoa o pastor Elias, o pastor Linaldo, nos abençoa, Senhor, e continua nos usando pela tua graça e misericórdia como instrumentos na tua obra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos receber a bênção, não é? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe, pastor Elias, pastor Francimar. Até o próximo encontro, não é? Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus.